Shalom Aleichem. A nossa palestra fala sobre a antiguidade do judaísmo messiânico. E quando o Rabino começou a dar a palestra dele, eu já comecei, pronto, não tenho o que mais dizer. Ele está falando o tema que a gente iria desenvolver, vai desenvolver. Então a gente vai, me perdoe se alguma coisa pode parecer repetitivo, mas vai ser necessário a gente retomar para poder dar seguimento. Bom, me chamo Yohanan Ben Abraham, foi o nome que eu adotei quando fiz a minha teshuvá. Há 23 anos que a gente tem trilhado esse caminho, né? E a gente entende as crises de identidade, os conflitos internos, principalmente quando você vem de um sistema que faz algumas afirmações há milênios, certo? E o processo de desconstrução nem sempre é simples. Quando falamos de teshuvá, a palavra teshuvá é a palavra hebraica para retorno e é utilizada para se referir a arrependimento. E teshuvá, ela também pode significar resposta, tá? O processo de teshuvá não só envolve questões teológicas, ela não tem apenas isso. Se você acha que teshuvá é só uma questão teológica, melhorou? Se você pensa que teshuvá, ou pensava que teshuvá é só uma questão teológica, não é. Ela envolve sociológica. O ser humano é um ser gregário. Ele foi criado para viver em comunidade, para ter relacionamentos. Mas a partir do momento que você faz a transição, quando você faz a teshuvá, você quebra paradigmas, você faz rupturas. E muitas vezes você é ridicularizado, a sua sanidade é questionada, você é tido como louco, pelo simples fato de você romper com o sistema. Quando você contraria uma hegemonia ideológica, você já fica na alça de mira da polícia religiosa de cada sistema, pois cada sistema tem os seus Dobermans. Dobermans. Lechai. E com certeza todo mundo aqui passou por uma crise de identidade. Se você não passou por crise de identidade, você ainda não entendeu o que é teshuvá. Ok? Que audácia falar isso. O cara não me conhece. Mas eu sou ser humano como você, estive dentro de um sistema como você. Eu era um pastor. E quando eu comecei a ter o entendimento, da noite para o dia, eu passei de ser homem de Deus para ser um profeta do outro lado. As pessoas eram aconselhadas a se desviarem do meu caminho e a não conversarem comigo, porque eu era um débil mental. E o que eu ensinava era do pé preto. Mas se você sabe em quem tem crido, se você sabe o que está buscando, você não se perde. Se você está aqui e está um pouco incomodado, isso é bom, porque faz parte do processo. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Aquela florzinha, normalmente amarela, que nasce entre os paralelos, qual é o nome disso? Aquela florzinha amarelinha que dá assim no meio fio. Dente de leão. Certo? Você vê um dente de leão, você abaixa, vai pegar o dente de leão, tira o dente de leão, você fez um esforço absurdo para tirar, não foi? Claro que não, você tira aquilo fácil. Por quê? Porque ele não tem uma raiz profunda. Agora, se você passar aí e ver um jequitibá,
Você consegue tirar aquele jequitibá pela raiz sem trazer algum dano na estrutura? Claro que não. Por que eu estou falando isso? Porque certa vez, lá atrás, no processo, quando eu transicionei a igreja para o modelo judaico, uma jovem falou: eu não estou vendo problema nenhum em fazer a transição. Eu acho simples, eu não sei porquê as pessoas estão assim, toda apavorada com a situação. E eu olhei aquilo, eu falei: olha aquele dente de leão ali. Por isso que eu falei dente de leão. Abaixei, puxei e tirei. Tá vendo? Fácil de tirar, não foi? Ela: achou que eu estava louco. Pois é, agora tenta tirar aquela cerejeira que está ali do lado da garagem da minha casa. Eu não vou conseguir tirar essa cerejeira sem causar um dano na minha estrutura, que estava entrando. Muitos de nós passaram décadas dentro de um sistema, acreditando em coisas como se fossem verdades absolutas. E com o passar do tempo você vai verificando que aquelas verdades tidas como absolutas não eram tão absolutas assim, e muitas delas nem verdade era. E aí começa a crise de identidade. Eu lembro que eu ficava chorando no escritóriozinho que eu tinha e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu faço? Na igreja está cheio de gente que confia em mim. O que eu falo para essa gente sem causar um estrago na estrutura familiar? Então, meu querido, quando a gente fala de Teshuvá, de retorno, de judaísmo messiânico, a gente está falando de rupturas, a gente está falando de quebra de paradigma. Não é só uma questão de estética, não é só uma questão de incrementar a agenda da minha organização. Nós estamos falando de mudanças, nós estamos falando de rupturas. E outra coisa é que eu sou sanguíneo e eu falo alto. Outra coisa muito séria: quando a gente faz a transição de um sistema para o outro, aquilo que pertencia ao outro acampamento tem que ficar lá. E quando eu digo que tem que ficar lá, eu estou me referindo à questão comportamental. As nossas discussões, quando a gente passa de um sistema para o outro, não pode ser a cor disso, a cor daquilo, o copo de plástico, o copo de vidro. Não, tem que ser sobre Torá, sobre elevação espiritual, sobre aproximação do Eterno, discutir mandamento, mudar de comportamento. Quando a gente fala de mudar de nível, temos que entender isso, meus queridos. Não temos mais tempo para ficar discutindo sobre picuinhas. Precisamos nos elevar espiritualmente. Agora o seguinte: como é que eu me elevo espiritualmente? Tranca a porta para ninguém sair. Agora, como é que eu me elevo espiritualmente? A gente está falando de elevação. Aonde foi que a Torá foi entregue? Sinai. A palavra Sinai tem valor gemátrio de 130, que é o mesmo valor da palavra Sulam, que significa escada. Então, no Sinai, o Eterno deu a escada para você subir degrau por degrau, de Shabat a Shabat, para alcançar um nível espiritual que vai compreender o que diz as Escrituras. E esse livro que você tem na mão e que boa parte do mundo ocidental usa, ele é um livro judeu, escrito por judeus, dentro de uma perspectiva judaica de composição e de interpretação. Não venha querer dizer que nós não sabemos o que estamos lendo. Esse livro foi dado a um povo. Aos judeus o Eterno revelou os seus oráculos. Então, quando a gente fala de autoridade bíblica, a palavra autoridade vem de autor, dos autores. Eu não estou bravo não, tá, Cabernet? É que eu sou sanguíneo. Tá bom? Deixa eu molhar a palavra. Bom, Rabino, com a permissão do senhor, eu vou invadir um pouquinho o teu tema.
me foi proposto falar sobre a antiguidade do judaísmo messiânico. Tranca a porta. O tema do congresso: o judaísmo messiânico existe? Sim, nós estamos aqui. Mas na verdade, o judaísmo messiânico é uma redundância. O termo judaísmo messiânico é uma redundância. Todo judaísmo é messiânico. Todo judaísmo. Qual é a diferença então? A diferença é que uns acreditam que o Mashiach já veio e outros que o Mashiach ainda virá. Certo? A vinda de Mashiach, a existência de um Mashiach, que é a palavra hebraica traduzida como Messias, e para o grego virou Cristo. O Mashiach é o tema central da Torá. Inclusive o Moré, Luiz Felipe, ele vai jogar essas bombas aqui, eu acredito. É o tema central da Torá, é Mashiach. O Zohar, literatura rabínica, literatura judaica, afirma isso. Não é coisa do judeu messiânico, na linguagem de alguns. É tão central esse tema que ele é considerado um dos 13 elementos da fé judaica, inclusive o 12º. Creio, né, o que diz? Creio com plena fé na vinda do Mashiach, mesmo que demore, esperarei a sua vinda a cada dia. Ou seja, é o tema central da vida judaica, é aguardar o Mashiach. Dentre os que acreditam que o Mashiach já veio, existem os chamados messiânicos. A gente vai falar um pouquinho desse termo. Existem os chamados nazarenos. E existem aqueles que são chamados de Meshichim. Meshichim. Quem são os Meshichim? É uma parte do judaísmo do Chabad, que acredita que o Rebbe de Lubavitch, o 7º Rebbe, é o Mashiach. E olha só que coisa interessante que eles afirmam: que o Rebbe Menachem Mendel Schneerson, né, o Rebbe de Lubavitch, o 7º, que ele não teria morrido. Outros dizem o seguinte, e aí eu gosto de ver, que ele vai ser ressuscitado e será revelado como Mashiach. Sabe quem diz isso? Uma fração do Chabad. Chabad, como o Rabino bem explicou pela manhã, quem teve a oportunidade de ouvir, é um movimento que nasceu por volta do século 16, 17, Israel Shentov, Baal Shentov, posterior, né? O Rebbe, segundo essa, século 17 a 18, acho que 17, eles acreditam, os Meshichim, que o Rebbe vai ressuscitar. Esse grupo é o quê? É um grupo ultra-ortodoxo, Haredi. Os Haredim, ou Haredim, tem 4 linhas. Dessas 4 linhas, existem as dinásticas, que segue uma linhagem rabínica de pai, avô, pai, filho, neto, e vai trabalhando nessa linha. E existem as não dinásticas, onde a pessoa é ordenada e colocada como líder pelo
pela própria vocação, pela sua própria capacidade. Tá? No dinástico, às vezes a pessoa não tem nem a vocação, mas ele tem toda uma herança, uma dinastia que é mantida. Ok? A pergunta que não quer calar: esse elefante está no meio da sala judaica. Por que esse grupo pode acreditar que uma pessoa seja o Mashiach? Por que esse grupo pode acreditar que essa pessoa, para ressuscitar, ter morrido, morre, ressuscita, e ele não é desconsiderado? Ele não tem a sua identidade questionada. Por quê? Isso, na minha humilde opinião, só reforça a tese de que Yeshua realmente é o Mashiach. Um dos maiores ícones do judaísmo, que inclusive era opositor do Baal Shem Tov, o gênio Gaon de Vilna, ele dizia que o Mashiach conhecerá os seus irmãos, mas os seus irmãos não o reconhecerá. Ele vai ser odiado. Gaon de Vilna, que aos 5 anos de idade já tinha a Torá decorada. Agora eu não lembro se era Torá ou Talmud, seja qual for. É muita coisa, era um gênio. Então, meus queridos, o judaísmo messiânico é uma redundância. Dentre os que acreditam que ele já veio, existem os que acreditam que Yeshua ben Yosef seja o Mashiach, e existem aqueles que acreditaram ou acreditam que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach. A questão é que nós somos questionados em nossas práticas, em nossa identidade. Eles não. E recentemente, talvez o Rabino vai lembrar, eu compartilhei no nosso grupo, um rabino do segmento Breslev, que segue os ensinamentos de Nachman de Breslev, também chamado de Breslov. Esse rapazinho de camisa vermelha ali, ó, aquele rapazinho de camisa vermelha ali, aquele rapazinho de camisa vermelha, muito obrigado pela atenção. É importante, a gente vai falar. Aliás, o que ele estava falando? Me ajuda? Quem? Breve, obrigado. É o glúten. O rabino Moshe Deror, ou Deror Moshe, ele deu uma palestra para um grupo ortodoxo, um grupo do Breslov, que ele dizia o seguinte: eu tenho essa pérola em vídeo. Por que vocês estão questionando aqueles que acreditam que o Yeshua seja o Messias? Eu não vejo que ele é o Messias, mas eu vejo que esses que dizem, aliás, ele disse, eu ainda não vi. Por que vocês questionam estes que dizem que Yeshua é o Messias? Não que ele seja Deus, mas que ele seja um Messias que vive em Torá, que guardam o Shabat, que usam tefilim, que usam tzitzit. Por que vocês questionam eles e não questionam aqueles que dizem que fulano é o Rebbe, é o Mashiach? Por quê? Qual é a diferença do judaísmo deles, que, como o rabino falou aqui, muitas vezes é levado mais a sério do que muito, não, mais a sério, rápido. Só um minutinho antes dele falar, rabino, nós temos 40 minutos para falar aqui. É porque muitos dizem que assim, Deus não tem filho, isso aí é coisa de mitologia grega, né? E por isso que dizem que Yeshua não tem como ser. Sabe nada, inocente. Um midrash
do Filon de Alexandria. Filon de Alexandria era um judeu helenista. Muita gente não entende muito bem o que é um judeu helenista. Ele não era um judeu liberal, não. Em alguns sentidos, eles eram até mais rigorosos do que há elementos que provam isso, arqueológicos. Ele tem um midrash falando sobre a gravidez de Sara. Sara, tendo cessado o costume das mulheres, portanto, tornou-se virgem, porque virgindade na concepção judaica do primeiro, segundo século, não se tratava exclusivamente da questão sexual, mas sempre de entrar na puberdade. Não estava relacionado com a questão sexual. Então o que era? No Midrash é dito, Sara foi mãe virgem, porque ela havia cessado o costume das mulheres. Livro Yeshua, o nome latino Jesus, o judeu, Geza Verdes, faleceu em maio de 2013. Excelente fonte historiográfica para quem quer levar o estudo a sério. Aliás, quem trouxe papel e caneta? Quem trouxe papel e caneta? Em uma aula eu ouvi o seguinte: eu não posso levar a sério uma pessoa que diz que vai com um estudo bíblico e não leva papel e caneta. A gente só grava 11% do que ouve. Anote. Se quiser também, se não quiser. Por que então que o judaísmo de Yeshua é questionado? Porque se ele cumpre mitzvah, se ele guarda Shabbat, que é uma mitzvah, algo de errado não está certo. Tem algo mais. A antiguidade do judaísmo de Yeshua, ou do judaísmo messiânico, como alguns querem questionar, gera uma pergunta. Inclusive no nosso canal a gente fez uma síntese falando sobre a antiguidade do judaísmo messiânico. Os opositores da comunidade de Yeshua afirmam que este movimento é algo recente que não passa de cristãos travestidos de judeus. Isso é tudo cristão com mania de judeu, é tudo cristão fantasiado de judeu, certo? Você já deve ter ouvido isso, ok? Porque o judaísmo messiânico é uma coisa moderna. De fato, o termo judaísmo messiânico, ele foi cunhado, ou ele se popularizou na década de 60, para identificar um grupo de judeus observantes da Torá, mas crentes em Yeshua como Mashiach, e eles buscaram viver essa fé. E aí o termo judeu messiânico, que é uma redundância, mas foi utilizado para identificar esse grupo. Porém, meus queridos, essa afirmação, ela confunde o termo judeu messiânico com a prática de judeus crentes em Yeshua. E
Como hoje vivemos tempos que, em vez de regra, as pessoas não estão muito preocupadas em passar tempo estudando ou verificar se as informações estão corretas. A minha formação, eu sou historiador, e na historiografia a gente aprende que informação não é conhecimento. Informação é um caminho para tal. Conhecimento é uma coisa que é construída, onde você pode avaliar, analisar as fontes, descobrir quais são as fontes. Não é o conhecimento em si, é uma informação. E hoje, na chamada era da informação, as pessoas mergulham na internet, aquele rabino famoso, Google, né? Esse rabino, Google, ele tem orientado, aspas, muitas pessoas a viverem um verdadeiro judaísmo Frankenstein. Um pedaço disso, um pedaço daquilo. Não tem um professor. Pirkei Avot ensina: escolha para ti um mestre. Procure estudar com quem você conhece. Procure estudar com quem você conhece. Quer estudar com um rabino? Pergunte aos membros do conselho. Pergunta à sua esposa quem é ele. Quer estudar com Rosh Kalev e Yehudá? Pergunte, conheça Rabi Shmuel Sabah. Conheça o Rabi, porque você não sabe o que ele está fazendo do outro lado da tela. Qual foi a frequência, qual foi o Roshem que ele colocou naquela passagem, naquele livro. Conheça a pessoa. Como eu ia dizendo, o Rav Google tem desencaminhado muitas pessoas. Infelizmente, meus queridos, há casos e casos. Eu quero convidá-los à reflexão. A gente está na estrada há um tempo e a gente tem feito esse trabalho de divulgação já há bastante tempo. Tem pessoas que nos acompanham e que a gente dá assistência de Torá, literalmente, sozinhas na cidade deles. Não tem uma congregação, senão a milhares de distância, de quilômetros. Aí a internet é boa. Aí a internet é boa, porque você consegue diminuir a distância. Você dá um shiur online, até para fora do país, para suprir a distância. Agora vem cá. E a sinagoga que está no teu bairro? Você vai? E a sinagoga que está na sua cidade, de repente não é uma cidade tão grande, você vai? Ou você quer ficar ali sentado no conforto da sua casa, deitado em berço esplêndido, vendo? O judaísmo tem relação, tem suor, tem sangue. E como tem sangue na história do nosso povo. Um efeito colateral que o advento da internet, essa era da informação trouxe, foi o comodismo. A gente tem que tomar cuidado. É uma maravilha você estar em casa, levanto de manhã, tomo meu café com calma, abro minha tela, dou minha drachá, aleluia. Acabou, vou embora, não preciso arrumar nada, não preciso sentar com ninguém, já fiz o meu trabalho, e fica cômodo. E você entra nesse ritmo, você não mais tem o contato com a pessoa, você não olha mais no olho dela, você não tem mais essa empatia, você vira uma máquina praticamente. O judaísmo messiânico, então,
o termo, não o movimento, ele é muito antigo. E para a gente entender aí o que eu vou dizer, precisamos entender o que é um documento, do ponto de vista historiográfico. O que é um documento? Eu botei o relógio aqui, que horas que eu comecei? Alguém viu? Tem 5 minutos. 3 minutos e meio. Não. Do ponto de vista historiográfico, também, o documento é um vestígio deixado pela ação humana ao longo do tempo. Repito, documento é um vestígio do ponto de vista historiográfico. Quando eu falo, me dá o seu documento, você vai puxar a tua identidade, a tua CNH, enfim, você vai me dar uma carteira. Mas do ponto de vista historiográfico, documento é vestígios deixados pela ação humana ao longo do tempo. E esses vestígios podem ser vistos como registro da existência de alguma pessoa ou grupo. E isso serve para compreender o seu presente. Então, quando a gente fala de documento que possa comprovar, que possa identificar, que possa trazer à tona a existência de um movimento legitimamente judaico, que cria em Yeshua como um Mashiach prometido, então a gente tem que ter documentos para isso. Nós temos que ter vestígios palpáveis para isso. E Baruch Hashem que temos. Quem pode observar, eu vi duas tendências nesse congresso. Na palestra de abertura do Rosh Kefa, na palestra do Rosh Ezra, eu percebi uma tendência falando sobre a característica que um talmide de Yeshua, ou um praticante do judaísmo messiânico, deve ter. Tocou. Eu sou um cara difícil de chorar, mas por alguns momentos eu tive que me segurar, porque eu me vi a necessidade de refletir algumas coisas. E eu pude compartilhar rápido lá, falando que a marca indelével do talmide de Yeshua é o amor. Não é a erudição, não é a eloquência, não é a indumentária, mas sim o amor. E eu comecei a pensar em mim, se eu tenho atendido a essa demanda. Lembrando que, como falei, amar não é simplesmente gostar. Aliás, você pode até não gostar, mas tem que amar. Tem gente que gosta, mas não ama. Porque se ama, você padece do lado, você sofre, você suporta, você caminha 2 milhas e assim vai. Mas vamos falar sobre documentos, não é isso? Um dos documentos mais contundentes da história sobre o judaísmo da comunidade de Yeshua é o célebre trecho em que Epifânio de Salamina escreve sobre, na sua obra chamada Panarion, ele escreve sobre os movimentos que se opunham à autoridade romana. E permitam-me ler o trecho que ele diz o seguinte: mas estes sectários não se chamavam cristãos, mas de Nazratim, ou Netzarim para alguns, nazarenos. Contudo, são simplesmente judeus completos. Eles não só usam o Novo Testamento, Sikh, como também o Antigo Testamento, Sikh de novo, como fazem os judeus. Eles não possuem diferentes ideias, mas confessam tudo exatamente como a Torá descreve, e na forma judaica, exceto, porém,
por sua crença no Mashiach. Pois eles reconhecem tanto a ressurreição dos mortos, quanto a criação divina de todas as coisas. Declaram que Elohim é um, e que o seu filho é Yeshua, o Messias. Eu estou substituindo, porque ele fala Jesus, tá? Eles são bem treinados no hebraico, pois dentre eles a Torá inteira, os Neviim, profetas, e os Ketuvim, escritos, são lidos em hebraico, como certamente o são entre os judeus. Olha, segura essa aí, segura essa. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, ou creram em Yeshua como Messias. Mas como eles ainda estão na Torá, circuncisão, Shabat e o restante, eles não estão de acordo com os cristãos, eles não são nada mais do que judeus. Eles possuem as boas novas, de acordo com Matitiarro, Mateus, completamente em hebraico, pois está claro que eles ainda preservam no alfabeto hebraico, tal qual foram escritas originalmente. A maioria que eu acredito que conhece, porque, Ravelinho, vamos falar sério, quando a gente começou a testemunhar, a gente teve que ralar muito. A gente teve que defender a nossa fé, a gente teve que vasculhar muita coisa. Então eu acredito que a maioria já conhece esse texto. Quem não conhecia esse texto? Levanta a mão. Esse texto é do século IV. Uma prova documental escrita de que havia um movimento que vivia Torá e cria Yeshua como Mashiach. Um outro documento, ou outros documentos, foram artefatos com um símbolo, um selo messiânico. No nosso canal, lá num vídeo sobre isso, a gente colocou o selo messiânico. O que é o selo messiânico? É um peixe com uma menorá e uma Maguen David, uma estrela de 6 pontas entre eles. Isso foi encontrado em cerâmicas, em caixas datadas do século I, século II. Uma sinagoga, o Moré deve lembrar o nome, encontrado, não sei se foi no norte de Israel, que tem no mosaico do piso, nas ruínas dessa sinagoga, um trecho falando das consolações vindas em Yeshua. Então nós temos documentos provando a antiguidade do judaísmo. Acho que isso não é crise, não é uma polêmica, isso hoje está amplamente divulgado. O problema não é esse. E o Rav Shmuel, quando a gente estava fazendo aquela reunião para decidir o tema, o Rav Shmuel falou: é importante a gente procurar resquícios da Idade Média. E vamos ser muito sérios com vocês, é difícil você encontrar algo fora do Oriente Médio que comprove uma continuidade no Oriente e no Ocidente. É muito difícil procurar agulha em palheiro, mas isso não significa que não tem. E mesmo que não se encontre, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Então a gente percebe que havia a comunidade de Yeshua que mantinha a Torá, com a única diferença: acreditava que Yeshua era o Mashiach. Além dos Natsratim, havia os Ebionim, ou Ebionitas, os pobres. Eu mostrei para o Moré ontem uma obra do historiador alemão Heinrich. O meu alemão está fraco, não tenho praticado. Groetz. Heinrich Groetz. E tem uma pérola na obra dele. Ele fala que dentro da comunidade judaica havia
um grupo que era chamado de os pobres, Zebionim. Mas pasmem, senhores, olha a galeria de pessoas que ele colocou como sendo membros desse segmento: Samuel, Eliabe e Yeshaiah. E aí eu me pergunto, seria os Zebionim do primeiro século um grupo que seguia o padrão destes? E aí o que é muito importante? Se for, a prudência me exige colocar o se for a continuação do Zebionim, nós temos uma questão muito interessante. Por quê? Porque os Zebionim da época de Yeshua, eles se caracterizavam por um aspecto: acreditavam que Yeshua era o Mashiach, mas não acreditavam que ele era o Eterno. O que para muita gente é óbvio, para alguns não. Percebem o link historiográfico de um desenvolvimento teológico? O que nós podemos perceber nos ensinamentos do Groitz, ou na obra de Groitz, é que, por mais óbvio que seja, infelizmente para alguns não é, não parece não ser, Shmuel, Eliabe e Yeshaiah, nenhum deles acreditaram em um Messias que fosse uma divindade, que fosse um Deus. E os Ebionitas, eles focalizavam os seus ensinamentos e a sua prática nas palavras do Mashiach e não na pessoa do Mashiach. Calma, não se apavore. Existe uma diferença muito grande, a gente vê a reverberação deste conceito hoje, porque todos nós já ouvimos: não, eu não preciso cumprir a lei porque Jesus já cumpriu por mim. Por mais provas, e ontem em um dos shiurim que isso foi trazido, ontem na sinagoga, o foco não estava na pessoa, mas nos ensinos. Estão comigo? E eu provo que isso vigora nos dias de hoje. O Rabi da Galileia disse: eu não vim abolir a lei, mas vim. E ainda vos digo: se alguém não cumprir e ensinar a não cumprir, será chamado de menor no reino dos céus. Quem que foi chamado de menor e não pôde sentar à mesa? Não. Acabaram os teus filhos, Ishai? Não, eu ainda tenho um menor que está no campo. Esse menor é o sentido de... Então, quando Yeshua fala, aquele que não cumprir e será chamado, não cumprir e ensinar a não cumprir, será chamado de, por favor, menor. E o que aconteceu com o menor? Não pôde sentar na mesa de seu pai. Aí o Eterno manda chamar. Perceberam o link? Então, está escrito assim na Brit Hadashah, que todo mundo lê: eu não vi abolir, e ainda vos digo,
Enquanto houver céus e terra, não vai se omitir um iud da Torá, nem um traço. Ele fala isso baseado no discurso de Moshe. Hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha contra vós. Quando ele fala da Torá, então quando Yeshua fala, enquanto houver terra e céu, porque ele está falando do discurso de Moshe para Am Israel. Isso está escrito na Bíblia de todo mundo. Mas o foco não está nas palavras dele, está na pessoa dele. As pessoas estão focando a pessoa e estão desprezando as suas palavras. Existe uma discussão nos bastidores, nos círculos acadêmicos, sobre a necessidade de decorar o Rabino da Galileia com elementos greco-romanos para transformar, ou para afetar, ou para influenciar a perspectiva dos outros, que não é o objeto desse estilo, senão a gente vai ultrapassar muito. Então, os Ebionim eram um grupo que focado, se nós estivéssemos focados nos ensinamentos de Yeshua, estaríamos cumprindo Torá. Todos. Porque ele ensinou isso. Mas as pessoas passaram a prestar atenção na pessoa. Meu querido, talvez você não goste de mim, eu grito muito. Mas não preste atenção em mim, não. Preste atenção no que eu estou falando e vê se é verdade. Preste atenção no que as pessoas estão falando. Vê se os ensinamentos deles. E outra coisa, Yeshua disse que vão se juntar a vocês falsos profetas, que por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Um spoiler do seminário. Yeshua estava falando para quem? Para Ju. E quando um judeu fala para judeu que é um falso profeta, o que é um falso profeta para um judeu? Vamos acertar a rota. Olhem para mim. Falso profeta, segundo as escrituras, é uma pessoa que ela pode fazer sinal e prodígio, mas desvia a pessoa da Torá. Aonde está isso? Devarim, capítulo 13, Deuteronômio. E o Eterno vai dizer o seguinte: fui eu que permiti que eles entrassem no meio de vocês, para saber se vocês vão se manter fiel à Torá. Olha, o cara pode vir fazer e acontecer, fazer milagres, mas se ele chegar para você, olha, não precisa guardar o Shabat, Jesus já guardou por nós. Falso profeta. Porque falso profeta é o que a Torá diz, não é o que um líder religioso determina, é o que a Torá diz. Eu vou pular aqui para a gente terminar. Pulei. O fator Yavne é conhecido muito nos círculos por causa do nome que foi ocidentalizado, né? Jamnia. Eu vou ler um trecho aqui da enciclopédia judaica. Após a queda de Jerusalém, o Sanhedrin foi reconstruído em Yavne, primeiro sob Rabi Yohanan ben Zakkai, e em seguida sobre o patriarca Rabban Gamliel. O Sanhedrin se reunia no andar superior de uma casa ou em um vinhedo próximo a um pombal. Em alguns aspectos, a cidade era agora considerada equivalente a Jerusalém. Lá, o ano foi intercalado e o shofar soprado. Os peregrinos da Ásia visitavam a cidade 3 vezes ao ano.
Entre as decisões mais importantes tomadas em Yavne, foi o arranjo do cânon definitivo da Bíblia. Entre o ano 70 e 132 da Era Comum. Yavne foi a grande cidade, a cidade dos estudiosos e rabinos. A maioria dos Tanaim, que é um período mishnaico, mais ou menos 330 a.C. até 250 depois de Cristo, na linguagem secular, ensinaram lá. Eles ensinaram lá, e Rabban Gamliel foi enterrado lá. Rabban Gamliel. A cidade é descrita como estando situada entre uma corrente de águas, e o seu mercado de trigo era bem conhecido. Por que eu estou falando isso? Para mostrar um elemento de que a sede, as decisões saíram de Jerusalém por causa do domínio romano e se estabeleceu em Yavne sob a permissão de Roma. E ali eles começaram a traçar os rumos da vida judaica. O Talmud Berachot 28b, seção 28b e 29a, ou página 28b e 29a, o Rabi Levi disse: a bênção relativa aos meninos foi instituída em Yavne. E ao que isso corresponde? A palavra menino é o termo utilizado para os hereges. Menino é um acrônimo para Mina Yeshua Nazaret. Quem é Yeshua de Nazaré? Disse Rabban Gamliel aos sábios: pode alguém dentre vós enquadrar uma bênção para os meninos? Shmuel Hakatam se levantou e compôs. No ano seguinte ele se esqueceu e tentou por 2 ou 3 horas recordá-las, e eles não o removeram. Por que não removeram? Rabi Yehudá disse, em nome do Rav: se um leitor cometer um erro na ordem de qualquer uma das bênçãos, eles não removerão, mas se for na bênção dos meninos, ele será removido. É o seguinte, vou tentar traduzir isso. O líder, Rabban Gamliel, chamou um escriba, perguntou se alguém poderia incluir na Amidá essa reza. Alguns acreditam que foi instituída nos tempos de Ezra. Enquadre nessa bênção, nessa reza chamada Shemonezre, a Amidá, um trecho que fale contra os meninos, os hereges. Fale com ele. Isso foi uma forma de identificar as pessoas que criam em Yeshua, porque os discípulos de Yeshua, os saduceus, os fariseus, todos eles frequentavam o mesmo lugar. Que lugar? Sinagoga. Não havia distinção. Só que os historiadores falam, não dá para entrar em detalhe por causa do termo, que os talmidim de Yeshua eram muito agressivos no sentido de proclamar: o Mashiach já veio. Que Bar Korba o quê? Inclusive isso foi um grande problema para a comunidade de Yeshua, porque quando foi fomentado que Bar Korba era o Mashiach por Yosef e Akiva, todos os discípulos de Yeshua, não vou lutar por ele não é o Mashiach, Mashiach é Yeshua, já veio. E eles acabaram sendo marginalizados, e essa marginalização trouxe consequências gravíssimas para o nosso povo, para a nossa comunidade. E o cerco quanto a essa comunidade, alguém por favor abre Yohanan, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 2. Enquanto alguém, quem achar, pode ler. 16:2. Isso. Expulsar-os-ão das sinagogas em mesma hora que qualquer que os matar
cuidará para não ser isso. Prestaram atenção? Vão expulsar vocês das sinagogas. E as pessoas que matarem vocês vão julgar estar fazendo um favor a Deus. E aí, quer continuar no barco? Quer continuar no barco? Seguindo. E eles começaram a observar o seguinte: prestem atenção nas pessoas que estão fazendo amidade. Aqueles que gaguejarem na bênção dos meninos, ou que pularem, provavelmente é um discípulo desse Nazareno. Esse relato que eu acabei de ler para vocês, isso está na Tosefta, isso está nos chamamos de Baraita, né? Que foram literaturas, foram comentários rabínicos que surgiram depois da Mishnah, que está fechada, mas elas têm tanto valor quanto. Então, quando eles percebiam que alguém não rezava o trecho dos meninos, essa pessoa era convidada a sair da sinagoga. Sai. E aí começou assim, João 16. E o que a gente acabou de ler aqui. A pessoa pode errar em qualquer uma das bênçãos, pode gaguejar em qualquer uma das bênçãos, que ela vai continuar ali dentro. Mas se ele não falar essa, ou gaguejar nessa, é sinal de que ele é um discípulo do Nazareno. Então, bota ele para fora. E aí, meus queridos, a comunidade de Yeshua começou a ter que se reunir em outros lugares. À medida que os discípulos de Deus de Yeshua, vou antecipar alguns anos ou décadas, à medida que os discípulos judeus de Yeshua e os discípulos gentios seguiram em caminhos separados, situação consolidada no século IV, a apostasia ela começou na segunda metade do século I, através do bispo Inácio de Antioquia, conforme muita propriedade o Rosh Rony trouxe para a gente. Ali já começou a apostasia. Mas a consolidação veio no século IV, através dos concílios. Então, à medida em que os discípulos judeus de Yeshua e os discípulos gentios seguiram em caminhos separados, situação consolidada no século IV, tornou-se cada vez mais inaceitáveis, preste atenção, para as autoridades eclesiásticas e para as autoridades rabínicas a legitimidade da expressão judaica de fé em Yeshua como Mashiach. Diante disso, os judeus crentes em Yeshua se depararam com a escolha da marginalização e do ostracismo pelos grupos maiores de judeus e cristãos, ou da assimilação em dois grupos. À medida que as comunidades foram crescendo e foram se desenvolvendo, os judeus crentes em Yeshua, seguindo a sua fé, e os judeus gentios, crentes em Yeshua, foram se desenvolvendo, foram crescendo. Os gentios ficavam incomodados com a prática judaica. Acabou, isso aí tem que parar com isso aí. Estamos na graça, não tem nada de guardar. Isso é documentado. Epístola de Inácio: se alguém for visto guardando o Shabat ou uma das festas, seja ele considerado anátema. Tá, e no mesmo tempo, os judeus crentes em Yeshua nas sinagogas,
estão aceitando aquele nazareno aqui, ó. Eles estão aqui na sinagoga, eles cumprem, mas eles reconhecem o carpinteiro como Messias. Esses caras têm que sair daqui. Ou seja, o que ficou para os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, se correr e se ficar. Você tem certeza que você quer seguir o judaísmo messiânico, irmão? Estou revendo aqui alguns. Vamos fazer um filtro. Você tem certeza? Você vai apanhar de judeu e você vai apanhar de cristão. Tem certeza? Não é só botar um quipazinho. Olha como é que eu sou. Eu sou um judeu. Olha para mim. Estou externo. Parecendo um judeu, não estou? Tá. Sinagoga eles vão botar para fora. Se eu amar a minha crença em Yeshua, não pense que somos mal educados. Entenda, vão me colocar para fora se eu afirmar minha fé em Mashiach, ou em Yeshua como Mashiach. Da mesma forma que se você está no sistema cristão e você falar que a Torá está em vigência, vão te convidar para sair. E aí entra a questão social. Todos os teus amigos estão na igreja, ou todos os teus amigos estão na sinagoga. Alguns deles vão parar de falar com você. Renan, eu saí da minha casa agora, amanhã, e chegando, descendo da minha casa, eu sou da igreja que ia jogar um futebol. Aí, meu jeito assim, do cara, né? Aí dei bom dia, aquela coisa toda, tal, né? Aí, eles falaram assim para mim, você, olha aqui, minha filha já moraram, olha aqui em frente, você é o que mora aqui na frente, que é judeu? Eu falei, sou. Então, aí eles falaram assim para mim, assim mesmo, mas tem uma visita sua marcada aqui na igreja, né? Eu falei, tem, tal. Eu falei que eu queria, mas não posso marcar agora, né? Marcar agora. Então, a gente vinha conversando no meio do caminho. Eu não sei até qual momento eu vou continuar convidado. Sim. E vai chegar a hora que... Rodrigo, você me atura ainda 10 minutos? Aturam? 10, 20, 60, 30... O Eterno está vendo se isso é verdade. É verdade, sim, é verdade. Existem muitos detalhes históricos aqui que eu não estou abordando. A gente faz um seminário sobre as duas casas que a gente entra mostrando como, quando, onde foi que a apostasia entrou e como foi que houve a dispersão. Em breve a gente faz isso aí, eu já conversei com o Luiz Caleb, ele falou sobre isso, qualquer dia a gente vai marcar. Se o Eterno se permitir, se for vontade dele. Então eu não estou entrando nesses detalhes, tá? Isso a gente faz depois. O que isso... Eu achei tão forte isso. Quais foram as opções para... Ravi, quais foram as opções para os talmidim de Yeshua, Raverinho? Marginalização ou ostracismo. Marginalização essa que até hoje a gente vive. De ostracismo, você é colocado de lado, você é meio que rebaixado. E o que isso gera? E aí, para quem é historiador, que começa o desafio. Clandestinidade. Isso é tão sério, meu Deus. Eu perguntei, quando o
o Rav Shmuel falou na reunião sobre a necessidade da gente rastrear e a continuidade da comunidade de Yeshua na Idade Média, a importância da gente trazer isso. O Morel, o Luiz Cavalcante, me mandou 2 materiais excelentes, mostrando a dificuldade de se encontrar fora do âmbito do Oriente Médio, documentação que comprove isso. Clandestinidade. Por causa dessa perseguição, tinha que ter uma fé velada, algo similar, não a mesma coisa. Por favor. Algo similar aos criptojudeus. Quem já ouviu falar dos criptojudeus? Quem nunca ouviu falar dos criptojudeus? É a falta do almoço, ninguém está com força para levantar o braço. Criptojudeus foram pessoas que foram forçadas a se converter ao cristianismo. Por fora eles assumiam uma identidade cristã, mas eles viviam o judaísmo escondido, com medo da represália. Então os criptojudeus não é a mesma coisa. Muitos deles não eram Yeshua como Mashiach, mas o comportamento é o mesmo. Eu não posso demonstrar que eu sou judeu e crente em Yeshua, porque senão vão confiscar os meus bens, vão tomar os meus filhos. Rasme Shalom que o Eterno não permita. Mas imagine você que tem filho pequeno, chegar à autoridade da seu filho, porque você é judeu. Eu preciso levar essa criança para livrar dessa maldição. Os nossos antepassados viveram isso. Então a coisa era clandestina. E os judeus se tornaram expert. Tanto que o melhor serviço secreto do mundo qual era? Vamos fazer um Mossad nesse ano? Preste atenção. Clandestinidade, esconder a sua identidade, traz um problema para o historiador. Aonde estão os documentos? Se eu expor esse documento, eu posso morrer. Olha que história interessante. Uma pessoa entrou em contato comigo, lá do interior de São Paulo, é do segmento cristão. E eu tenho algum tempo que eu descobri que eu sou judeu. Eu gostaria de aprender mais sobre o judaísmo. Que bom! Me conte a sua história. Na verdade, tem pouco tempo, meu tio estava doente e me chamou em casa, na casa dele. E entrei no quarto, e o tio dele falou para ele o seguinte: Emanuel, fecha a porta. Ele fechou a porta. Eu vou te falar uma coisa que só é passada para uma pessoa de cada geração da nossa família. Eu estou doente. Não sei se eu vou sair dessa. Então, eu quero te fazer uma revelação. Nós somos judeus. Você é judeu. A gente esconde isso, porque eles sabem a que preço eles guardaram. E esse rapaz, ele ficou: agora eu estou entendendo porque eu já tinha uma atração, eu não fazia ideia, porque ele foi o único da geração dele, da família, que soube dessa história familiar. Então a comunidade de Yeshua, ela passou a viver na clandestinidade. É possível rastrear
um elemento ou outro que mostra judeus tendo a fé no Mashiach. Eu estou procurando meu celular porque eu tenho um apontamento. Esse aí. Traz para mim. Que mulher linda. Fiquei me arrepiado. Eu quero ler um trecho Quem aqui já ouviu falar, tirando, não sei, quem aqui já ouviu falar dos valdenses? Não vou ler, senão vai ficar muito, vai demorar muito, eu vou passar do tempo. Os valdenses foi um grupo que viveu por volta do século 13, Idade Média. Embora estreitamente aparentados com os albigenses, a sua origem parece remontar-se a uma época anterior. A antiguidade dos valdenses é testemunhada por várias fontes, tanto internas como externas ao movimento, e também por algumas características muito particulares da sua fé e práticas. O inquisidor Rainero, que morreu em 1259, escreveu: entre todas estas seitas, as dos valdenses foi a que por mais tempo tem existido, porque alguns dizem que tem perdurado desde os tempos de Silvestre, o Papa Silvestre, que foi, o pontificado dele foi no século IV. Olha, alguns acreditam que os valdenses foram os insatisfeitos pelas decisões de Nicéia. Três curiosidades dos valdenses que me chamam a atenção. A primeira, não aceitavam a autoridade papal. Isso não diz muita coisa, sejamos sinceros. Segunda, Páscoa é uma vez por ano. Só que eles não falam Páscoa, eles falam ceia. Ceia é uma vez por ano. Segunda, aliás, terceira, os líderes eram chamados de barbas. A galera do hebraico, como é barba em hebraico? Zacanim, os anciãos. Os líderes dos valdenses eram chamados de barbas. Olha quanta barba bonita a gente tem. E eles não eram agressivos contra os cristãos. Esse é um detalhe interessante. Sabe por que eles não eram agressivos contra os cristãos? Como foi alguns albigenses? Porque não me diz nada a respeito. É a crença deles. É a crença deles. Não me diz nada a respeito. Não tem que ofender eles. Não me diz nada a respeito. E eles resistiram tanto aos ataques de Roma, que eles entraram para a história como o Israel dos Alpes. Então, de todos os grupos que eu pude ler, o que mais me chamou a atenção foram os valdenses. Tem mais elementos que conectam a comunidade de Mashiach, eu vi nos valdenses. Os passagianos e outros grupos que surgiram, na Idade Média, é mais difícil de você comprovar que seja uma continuidade.
mas de todos que eu pude ler, os valdenses é que me dá essa possibilidade. Pode ter outros, digo nas que eu pesquisei, nas que eu tive acesso. Então, meus queridos, e aqui eu vou encerrar, de verdade. A situação do cara, eu estou querendo fazer um touch no computador e não é. Entre os séculos XIX e século XX, começaram movimentos de judeus crentes em Yeshua, tá? Mas, por favor, não era judaísmo messiânico. Eram judeus que creram em Yeshua e começaram a viver o cristianismo. Mas eles queriam manter a sua vida judaica. Ok? O corpo teológico era praticamente todo ele cristão. Mas eles queriam manter a identidade judaica até certo ponto. E foram criadas algumas sociedades, algumas associações, algumas alianças, né? Como a Sociedade Londrina, lá em Londres, para a promoção do cristianismo entre os judeus. Em 1813, os Bnei Abraham. Em 1866, a Aliança Cristã Hebraica. Em 1882, a União Cristã Hebraica de Oração. E a Aliança Cristã Hebraica Internacional em 1925. Porém, todos estes grupos se denominavam cristãos. Eles não falavam de judaísmo. Okay? Mas tem, na verdade, dois personagens que merecem uma atenção, que eu acho que todos nós que somos judeus messiânicos deveríamos olhar um pouquinho para eles. Eu confesso a vocês que eu fui conhecer eles há pouco tempo, graças à tarefa que foi dada para falar da antiguidade do judaísmo messiânico. Um rabino conhecido como Joseph Rabinovitz. Quem já ouviu falar? A história desse homem é muito interessante. Ele fundou os israelitas da Nova Aliança. Os estudiosos consideram que ele foi o primeiro judeu, desde os tempos de Yeshua, a clamar pelo estabelecimento de comunidades distintas de judeus crentes em Yeshua. Comunidades que circuncidariam seus filhos, honrariam o Shabat e as demais festas da Torá, e etc, etc, etc. Ou seja, viver judaísmo. Ele foi para o Oriente Médio e ele teve uma experiência de oração muito forte, que ele queria entender por que os judeus, os meus irmãos, isso antes do Estado de Israel ser fundado, por volta do final do século XIX, por que meus irmãos sofrem tanto? Porque ele viu um estado de miséria de muitas pessoas ali. E em oração ele teve o seu irmão e Yeshua te dará as chaves para você entender isso. O ódio gratuito contra um tzadik. Outra figura importante para o estabelecimento do judaísmo messiânico moderno. Eu não sei se eu estou atropelando alguns fatos, porque eu estou acelerando. Está dando para entender, Gabriel? Outra figura importante para o estabelecimento do judaísmo messiânico moderno foi Mark John Levy. Ele escreveu um artigo que criticava a igreja cristã por gentilizar os fiéis judeus. Ele argumentou que estes fiéis judeus deveriam ter permissão para exercer sua lealdade nacional judaica. Essa lealdade judaica, segundo o entendimento dele, era cumprimento de mitzvot, era andar conforme a Torá. Suas opiniões não foram recebidas, e a sua reivindicação à igreja episcopal nos Estados Unidos era de que os judeus pudessem continuar os costumes judaicos, as mitzvot, os mandamentos do Eterno. Enfim,
Falamos sobre a antiguidade do judaísmo, não trouxemos muitas documentações por causa do tempo. Não dá para abrir para falar muita coisa aqui. Nós temos todo o Shabat, nós temos 4 ou 5 sinagogas presentes aqui. 4 ou 5 ou mais. Beit Leumim, Beit Teflá Kedushim, Beit Miklat, Brit Olam, mais alguma? Gilgal. E todo sábado tem estudo da Torá. Or Shalom, várias comunidades que você pode estudar a Torá, 3 horas, 4 horas de estudo de Torá, então você pode tirar suas dúvidas. Porque aqui a gente está fazendo só um en passant de vários aspectos que são profundos. Um número de documento muito vasto, e alguns já foram falados ontem, hoje, não tem por que repetir, por causa do tempo. Então o judaísmo messiânico existe desde os tempos mais remotos, como disse o Rabino muito bem, é o mais antigo das linhas judaicas, talvez a mais antiga das que se conhece, mas a mais marginalizada. E o grande problema é a questão do tempo e uma cadeia de transmissão do judaísmo messiânico. Não me desespera. Não me desespera. Porque a minha caminhada com Hashem, e acredito que é de muitos aqui, e talvez todos, não está baseada em formação intelectual ou formação acadêmica. Está baseada em experiência e encontro. Eu encontrei um antigo que abdicou da fé em Yeshua como Mashiach. Ele me fez uma pergunta que, sinceramente, me deixou pensativo até hoje. Como é que você conseguiu chegar até hoje e manter a crença que Yeshua é o Mashiach? É muita informação pesada, ele falando comigo. Você conseguiu sobreviver a isso? Como é que eu vou dizer isso para ele? Olha, o reconhecimento de Yeshua como Mashiach é uma questão, acredito, muito mais de experiência pessoal. Não que não haja argumentação profética, que não haja uma sólida comprovação profética, de cumprimento profético. Vocês vão ver hoje ainda, Bezrat Hashem. Eu disse para ele que certa vez uns rapazes lá da Galileia encontramos aquele de quem diz as escrituras ser o Mashiach. Pode vir alguma coisa boa? O que ele respondeu? Vem e vê. Zaqueu encontrou. Zaqueu era de baixa estatura. E ele estava no meio da multidão. E ele pensou, eu vou subir naquele sicômoro. E ele sobe no sicômoro. E ele viu. Aí o Mashiach falou, fica aí, Zaqueu, que eu vou subir para estar contigo. Não foi isso? Não? O que ele falou? Desce. E desce depressa. Yeshua disse que o reino era semelhante à semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela floresce, se torna a maior das hortaliças, e as aves dos céus fazem ninho nelas. Essas aves dos céus nós podemos fazer, professores me corrijam, um drash. Abraão oferece sacrifício ao Eterno, ele faz o pacto das partes, ele divide, e ele ficou espantando as aves do céu. Numa profecia para o rei de Babilônia,
o profeta viu uma grande árvore e todos os animais. E aí se corta aquela árvore e ela cai. Zaqueu subiu aonde? Para ver o Mashiach. Eu e você só conseguimos enxergar Yeshua por causa de um sicômoro, chamado sistema antigo. Mas depois que nós vimos que ele não era Jesus, e não era fundador de uma religião, mas se chamava Yeshua, e era um rabino fiel à Torá, quando eu vi que era ele falou: desce dessa árvore. Essa frase, desce dessa árvore, ela é análoga à frase, sai dela, povo meu, para não te tornares cúmplices das vossas abominações. Então, quando eu vi que o Mashiach era, eu desci correndo da árvore. Se vão me chamar de louco, se vão, não sei, eu vi. Provar e vede. Não é por questão intelectual apenas. Tem que ter o contato, tem que conhecer. Então, se não há documentação suficiente por causa da clandestinidade, se não há documentação suficiente por causa dos problemas de documentação, de provas inclusive destruídas, a farta documentação de provas destruídas, o que está acontecendo agora então? O que está acontecendo? Porque esse número grande de pessoas saindo dos outros sistemas para vir para o judaísmo, por que as pessoas estão tão ávidas para o judaísmo? Querendo conhecer a Torá, querendo conhecer os princípios. Eu sugiro o profeta Oséias. O profeta Oséias, ele narra um diálogo. Venha! Capítulo 5 de Oséias. Eu vou ler essa passagem, fazer um breve comentário e terminar essa drachá. Capítulo 5 de Oséias. Para você entender por que está acontecendo isso. Capítulo 5, versículo 15, tem uma profecia sobre duas vindas. Quando Efraim, o nome profético das 10 tribos do norte, que se dividiu de Judá, de Israel, se separou, isso no ano 921 a.C. No ano 721 a Síria invadiu e eles foram dispersos pelo mundo. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, recorreu Efraim à Síria e enviou o rei Jareb, mas ele não pode curar-vos, nem sarar a vossa chaga, pois para Efraim serei como um leão, e como um leão novo para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o lugar, até que se reconheçam culpados. Irei e voltarei, até que se reconheçam culpados. E busquem a minha face, estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Capítulo 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida, nola atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Quem que está falando isso? Não, quem falou? Voltemos ao Senhor. Passamos a chuvar.
Ele fez a ferida e ele a curará. Depois de 2 dias, nos ressuscitará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Quem está falando isso? Efraim e Judá. Efraim e Judá estão dizendo, façamos texuvar. E aí ele diz, ele fez a ferida e ele vai curar. Depois de 2 dias. Depois de 2 dias da cura. Isaías 53. Controla. Foi muito tempo. Isaías 53. A gente canta na Britiolã, tem o enrado de cantar, de recitar o Isaías 53 todo Shabat. E o que é dito ali? Que pelas pisaduras nós fomos. Então a cura veio com Mashiach e Yeshua. 2 dias depois da cura, ele começa a ressuscitar Efraim e Yehudá. 2 dias, 1 dia para o Senhor é como? E 1000 anos. Então vamos lá, 2 dias, 2000 anos após Yeshua. Como historiador posso dizer para vocês, 100 anos não é muita coisa em termos de tempo. A margem de erro dentro de 100 anos nem é considerada. É claro, dentro desse contexto, dentro desse recorte temporal. Vocês já repararam que a restauração, a volta das ovelhas perdidas da casa de Israel, conhecida histórica e profeticamente como as ovelhas perdidas da casa de Israel, as 10 tribos do norte, com a vinda de Mashiach, esse povo começa a voltar. 2 dias, e no 3º voltaremos à vida e viveremos diante dele. O que é isso? Qual foi o milênio que Yeshua nasceu? Milênio que Yeshua nasceu. 4? Por volta do 4 milênio. Estou certo? De Abraão? De Adão a Abraão, 2000. De Abraão a Davi, mais 1000. De Davi a Yeshua, mais 1000. Então Yeshua nasce no 4º milênio. A semana tem quantos dias? 2 dias depois de 4000, o milênio de Mashiach, 2 dias depois, estão me acompanhando? 6000. Estão sendo ressuscitados, irmãos. O que está acontecendo aqui é ajuntamento dos ossos secos de Ezequiel. Saiu um ossinho lá da Serra de Teresópolis que desceu rolando, bateu no ossinho aqui da Pavuna, que colou um ossinho ali da Vila Isabel, que troca no osso lá de São Paulo, e esse esqueleto está começando a se unir, ele está sendo ressuscitado. 6. Mas no 3º dia, viveremos diante. 3º dia, após 4º, que dia? 7 é Shabat, o reino de Mashiach. E assim eu quero encerrar. Não sei quem vai assumir agora. Eu me despeço de vocês, agradeço a paciência. Obrigado. E desculpem se eu me excedi um pouco no tempo. Eu estou tentando organizar para ser mais prático. Mas então o que está acontecendo? De verdade, não é desculpa, mas é uma questão de profecia.
Esse retorno à prática do judaísmo de Yeshua é uma coisa que foi guardada para esse tempo. Nos últimos dias, Efraim vai voltar tremendo e chorando. Oséias capítulo 3. Então o que nós estamos vivendo aqui é cumprimento profético. É cumprimento profético. Você não sabe o percentual de pai Abraão que você tem no teu DNA. Mas o Eterno fez uma promessa para ele. Ele disse que todas as nações da terra seriam benditas no nome dele. E a semente dele ia espalhar pelos 4 cantos da terra. E ele é o nosso patriarca. Isso está espalhado. E o Eterno prometeu que traria de volta as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele elegeria um pastor. E o nome dele? Yeshua. E esse pastor está trazendo de volta, independente de descendência. Tá? Fosse eu descendente de judeu ou não, eu já estava decidido. Porque eu sempre tive uma atração por Israel. E eu me lembro que eu estava na Baía de Guanabara, em um barco. Eu olhei para a minha velha Bíblia Thompson, que eu tenho até hoje, e refletindo naquele livro, eu olhava para o livro e pensava: a minha vida tem que estar dentro desse livro. E esse livro tem que fazer parte da minha vida. Porque se não for assim, nada faz sentido. Não faz sentido. Não pode ser essa coisa fictícia. Tem que ter algo presente. Passaram-se os anos, veio a mensagem de Teshuvah. Estamos nesse processo há 23 anos. E eu pensei, independente de ser ou não, eu vou fazer meu DNA, só por curiosidade. Porque tem umas histórias na família que ninguém sabe, mudança de nome e práticas diferentes de avô, de bisavô. Então vamos fazer. Se for ou não for, não vai mudar nada, eu vou continuar. Eu vou ficar frustrado, mas eu vou continuar. Já parei. Vocês... Aqui. E eu fiz no DNA. E eu fiz o DNA e deu lá 6% de judeu ashkenazi. E eu vi a confirmação daquilo que eu desejava. Eu queria saber. E quando eu entendi o processo de restauração das 2 casas, eu agradeci muito ao Eterno, porque Ele não me esqueceu, e Ele não esqueceu de ninguém. Israel de mim não se esconde, eu sei aonde está Efraim.